Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá ok. Vamos falar hoje sobre administração dos estoques. Primeiro, justificando por que estudar esse tema. É uma parte, né, que é encarregada de planejar os estoques de itens comprados, fabricados ou montados, e definir, né, o tamanho de lotes, reposição e os estoques de segurança. Aqui tem algumas das funções dos estoques: garantir a independência entre as etapas produtivas, permitir uma produção constante, possibilitar o uso de lotes econômicos, reduzir o lead time de processo, lead times produtivos, colocar segurança no sistema produtivo e obter vantagens de preço. Eu vou explicar um pouquinho sobre elas, né, assim, mas antes disso, só para reforçar, né, que os estoques são criados para absorver diferentes problemas dos sistemas de produção, como sazonalidade, né? Você tem a produção, a demanda do item acontece em período X, por exemplo, ovos de Páscoa. Aí você, antes de acontecer aquele período, você produz antes para ter disponível naquele momento. Ou até mesmo alguns problemas da produção, que pode ser atraso de matéria-prima, então você estoca para poder se antever esse atraso, né? Ter mais segurança. Itens defeituosos, você fabrica um produto errado, você tem um estoque para poder repor aquele que você fabricou errado. De certa forma, né, os estoques eles mascaram, às vezes, problemas da produção, né? Por isso que a gente afirma, né, lá na manufatura enxuta, que o sistema Toyota da produção lançou, a empresa Toyota, quanto mais eficiente o processo, mais enxuto, menor estoque exigido. Quanto mais erros você tem na sua produção, você precisa absorver esses problemas, você precisa mitigar esses problemas e não ter uma produção eficiente, um processo eficiente, você usa estoque muitas vezes para mitigar essas falhas. Então, por isso, né, vem essas funções aqui, né, dos estoques. Aí a gente aqui, nesse caso, né, eu quero que vocês reflitam um pouquinho como o estoque garante a independência desses etapas produtivas. Pense um pouco. Como permite a produção constante? A questão do uso de lote econômico, né? Você vai produzir mais, aí você consegue produzir mais, então você consegue padronizar melhor seus lotes. Imagina se você uma hora tem demanda de 10 itens, outra hora tem demanda de 100. Então, se fosse sobre demanda, você não conseguiria ter esse lote de produção, né, constante. E aqui e essas outras funções, né? Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso e a gente pode debater um pouco mais na sala de aula. Aqui, dentro da manufatura enxuta, existem 7 problemas, as 7 perdas que o estoque está relacionado com elas, né? Superprodução, espera, transporte, processamento, estoque, movimentos necessários e produtos defeituosos. Então, dentro do sistema produtivo, você tenta minimizar essas 7 perdas que não vão agregar valor ao item lá no final. E uma das maneiras interessantes de avaliar a eficiência do processo é o giro de estoque. Imagine se uma empresa tem muito capital empenhado, né, em estoques. Isso vai dificultar a operação, trazer desvantagem competitiva para dentro da organização. Aqui são algumas decisões, né, que a administração de estoques precisa tomar. O tamanho de lote de reposição, né, está relacionado com os custos envolvidos com a reposição e manutenção dos estoques do sistema produtivo. O tamanho de lotes de estoque de segurança,
está relacionado com os erros de previsão, né? Então, você tem que resguardar, caso você não consiga atender aquela demanda, tem uma demanda a mais, e você tem que garantir esse serviço. E modelos de controle de estoques, que relacionado à importância relativa do item e seu sistema de produção. Esses 2 primeiros pontos a gente vai ver nessa aula, e o último nós vamos ver no próximo vídeo, que eu irei postar. O lote econômico, né? A gente vai aqui calcular o lote econômico, mas para saber o tamanho do lote ideal, que você vai diminuir seus custos, você precisa ter o custo total, né? Qual seria o custo total incorrido nesses estoques? Tem o custo direto, tem o custo de preparação do estoque, de preparação do pedido, no caso, desculpe, e o custo de manutenção do estoque. Então, a gente vai ver esses 3 partes que compõem o custo total de estoques. O custo direto é incorrido diretamente da fabricação ou compra daquele item, e é proporcional à demanda e aos custos unitários do item. Então, aqui, a gente vai ter essa fórmula. Essa fórmula aqui. O custo direto é a demanda vezes o custo unitário de compra ou de fabricação. Então, se eu preciso, minha fábrica, vou montar eu preciso de 10 computadores, né? Vou vendo computadores. Minha demanda da semana, de mês é 10. Aí eu preciso de 10 itens e o custo de cada um é R$2.000. Então, o custo total que eu vou investir na compra desse meu estoque vai ser 10 vezes 2.000, no caso, R$20.000. Então, ele é direto proporcional ao custo. Tem a ver com a demanda também. O custo de preparação, né? Seria os custos referentes ao processo de reposição do item pela compra ou fabricação dos lotes, né? Pela compra daquele item ou a fabricação. Então, pode ser a mão de obra usada para a emissão daquele pedido, ou até a fabricação, processamento de ordem de compra e fabricação, materiais e equipamentos utilizados para a confecção das ordens, custos indiretos de compra ou do PCP para a confecção das ordens, como luz, telefone, aluguel, etc. Quando for fabricação dos itens, o custo de preparação dos equipamentos produtivos, né? Então, tudo isso são custos referentes à preparação. Às vezes, quando você vai pedir também, às vezes, é só pedir o item, né? Não vai fabricar, vai comprar. Você também, às vezes, tem um custo de transporte. E aqui, o custo de preparação está relacionado com o número de pedidos de compra ou fabricação de itens no período, né? Fabricação durante o período. E o custo unitário desse pedido, né? Desse pedido ou a fabricação, né? O custo de preparação. No caso aqui, seria aqui o N, né? O número, e aqui o custo unitário dessa preparação. Só que essa quantidade, né, de número de pedidos, ela está relacionada com a demanda e o lote que eu vou fabricar ou pedir. Se eu tenho a demanda lá de 10 computadores e eu vou pedir um por vez, né? Então, vou ter lote de 1, né? O tamanho do meu lote seria 1, então eu vou fazer 10 pedidos. Mas se eu tiver um lote de 10, pedir logo 10 de uma vez só, eu vou ter só um pedido. Então, seria isso. Então, assim, o custo de preparação, quanto maior o tamanho do lote, melhor, né? Que eu faço menos números, faço menos pedidos. Só que a gente tem outro custo relacionado no custo total do estoque, que é o custo de manutenção de estoques. Quanto maior meu lote, maior meu custo de manutenção de estoques. Então, decorre ao fato, né, do sistema produtivo necessitar manter estoques para seu funcionamento. Então, tem a mão de obra para armazenagem, movimentação dos itens, aluguel, seguro, sistemas computacionais, equipamentos de almoxarifado. Imagina que você vai estocar joias, então tem um seguro aí para essas joias, ou
produtos tecnológicos que têm alto valor. Então, tem um valor aí envolvido elevado, né? Se eu vou estocar produtos que necessitem refrigeração, vou precisar de uma câmara fria, e aí tem um gasto elevado de energia. Se eu vou estocar produtos de tamanhos grandes, então eu vou ter também necessitar de material para equipamentos especiais para movimentação desses itens. Então, são custos recorrentes para a manutenção daquele estoque. Então, você tem, de um lado, o custo de preparação, que é melhor quando eu faço menos pedidos, né, tem um lote maior, né, então eu faço um pedido só e um lote maior. Mas, por outro lado, se eu fizer isso sempre, eu vou ter um custo de manutenção maior. Então, essa questão de qual tamanho ideal é justamente uma análise todos esses fatores. Em relação à deterioração e obsolescência, imagina que você está estocando produtos tecnológicos, aí você vai, celulares, computadores, então, se ficar muito tempo parado, ele vai perder o seu valor. E também você tem que estar relacionando com a taxa mínima de atratividade, né? O custo desse dinheiro parado para a empresa, quanto seria, né? Então, você está deixando de investir em alguns negócios da empresa para organizar a organização, para manter estoque. Então, isso também tem que ser avaliado. Aqui, o custo de manutenção seria o estoque médio, vezes o custo unitário de fabricação ou compra, e essa taxa, né? Essa taxa que pode ser a TMA ou outra taxa. Mas aqui seria geralmente a TMA. Esse estoque médio, né, que é o cálculo do estoque médio, seria o estoque, né, que eu tenho total sobre o tempo. Então, aí teria o estoque médio. Aqui, no modelo teórico, eu tenho aqui o ressuprimento, aí eu vou gastando aqui meu estoque, e tem um ponto de ressuprimento que volta aqui imediatamente, né, aqui, e eu vou gastando novamente. Então, meu estoque médio seria essa área aqui, né, essa área dessa azulzinha, sobre o tempo T. Então, qual é essa área? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. T vezes Q dividido por 2. Sobre tempo, né? Então, aqui seria tempo, aqui em chicote, e ficaria Q sobre 2. Então, o estoque médio é Q sobre 2. Só ressalva aqui que é um modelo teórico, né? Esse modelo do leque. Às vezes, esse comportamento não acontece dessa forma, mas é uma aproximação, né? Então, se vocês puderem coletar isso de uma forma mais próxima da realidade, seria melhor para a gente poder ter esse estoque médio mais fiel à realidade da organização. Mas, teoricamente, a gente vai usar esse modelo aqui. Aqui tem um exemplo, né? É bom trabalhar com exemplos. Um comerciante trabalha com máquinas fotográficas, compradas em Manaus a um custo de 50 cada e vendidas aqui. Nem existe mais na máquina, mas é o exemplo, vamos lá, vocês sabem o que é. Aí, existe sim. Aí, em cada viagem a Manaus se gasta 1.300, independente da quantidade trazida. A demanda anual das máquinas é 600, e sobre a capital empatado se paga uma taxa de 78%. Quantas viagens ele deve fazer por ano ou qual o tamanho do lote a ser comprado em cada viagem? E aqui são os dados, né? 50, custo unitário, 600 a demanda, custo de preparação 1.300, a taxa, né, 0,78, e o estoque médio, pelo cálculo que nós fizemos anteriormente, é Q sobre 2. Deixa eu só apagar aqui. Então, temos esses dados. Então, aqui, sabemos que, né, se ele decidir fazer uma viagem por ano, né, ele vai trazer tudo nessa viagem. E o lote seria 600 a demanda total, né, 600 máquinas. Mas, por outro lado, se ele decide, vou fazer 10 viagens, então cada lote seria 10. Né? Então, aqui, né, seria a simulação de uma viagem, 2 até 10. Então, aqui, e esse tamanho de lote seria de acordo com esse número de viagens.
Primeiro termo do custo total de estoques seria o custo direto. O custo direto ele vai ser igual, independente do valor do número de viagens, né? Que é o custo da a demanda vezes o custo unitário. Então, vai ser igual se eu for uma viagem, 2, 3, porque o total, a demanda total vai ser 600 e vezes 50. Então, não tem diferença. O custo de preparação de estoque, né? Que seria o próximo, de preparação do pedido, né? No caso, se fizer uma viagem apenas, eu vou ter somente um custo de preparação, que é o A, né? 1.300. Mas se eu fizer 10, eu vou ter 10 vezes 1.300. Então, na lógica, quanto menor o número de viagens, maior o tamanho do lote e menor o custo de preparação. Então, na ótica do custo de preparação, quanto menor o número de viagens, melhor. Mas na ótica de manutenção de estoques, seria o contrário, né? Quanto mais viagens, melhor, porque eu vou trazer menos, o lote vai ser menor e o custo de manutenção desses lotes vai ser menor. Lembrando que o cálculo do custo de manutenção de estoques é o Q médio, né, que seria esse tamanho de lote sobre 2. No caso desse primeiro seria 300, né, o Q médio. Aqui 150, aqui no 10 seria 30. Então, seria o Q médio vezes o custo unitário vezes a taxa. Então, aqui nesse primeiro seria 300 vezes 50 vezes 0,78. Aqui no último seria 30 vezes 50 vezes 0,78. Então, aqui, quanto mais viagens, menor o tamanho do lote e menor o custo de manutenção. Então, vocês percebem o quê? O custo direto se mantém igual para todas as opções. O custo de preparação do pedido, ele aumenta com o número de viagens e o custo de manutenção de estoques diminui com o aumento do número de viagens. Então, o lote econômico vai ser a soma desses três custos, né? O custo total seria o menor valor. Então, aqui a gente percebe que o menor valor seria essa opção 3, né? Ó. Essa opção 3. Essa opção 3 seria o menor valor. Então, aqui eu vou ter o menor custo total. Então, o lote ideal, né, seria 200. E seriam 3 viagens por ano. Tá bom? Só que, se a gente for analisar esse gráfico, né, a gente vai ter aqui essas funções aqui na reta. Primeiro, nós vamos ter o custo direto é uma constante, esse verdinho. O custo de preparação, esse rosa que está crescendo com o aumento das viagens. E o azul é o custo de manutenção do estoque que está diminuindo com o aumento do número de viagens. O custo total é esse aqui em vermelho, que a gente percebe que é uma curva e vai ter um ponto de mínimo e depois sobe de novo. Numa função, esse comportamento aqui, esse ponto de mínimo, matematicamente, como é que eu calculo? Vocês lembram lá de cálculo 1? Seria, no caso, a primeira derivada da função de custo total em relação a Q. Então, essa seria a forma do lote econômico. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Então, aqui seria o custo total, né? Seria a fórmula. O custo direto, CD. Aqui o custo de preparação, CP. E aqui o custo de manutenção de estoque, CM. Só que eu sei que QM é Q sobre 2, que fica aqui, né? Q sobre 2. Só convertendo aqui em Q sobre 2 por conta dessa área aqui. Aí eu vou fazer a derivada em relação a Q. Em relação a Q, C e D são constantes. Então, aqui a derivada é 0. Aqui, essa outra parte, derivada em relação a Q,
vai dar Q sobre 2, né? Porque seria Q elevado a menos 1, aí ficaria menos Q elevado a menos 2, né? Então, aqui, por isso que esse menusinho aqui na frente. E essa aqui, em relação a Q, ficaria CI, né? Porque aqui seria Q elevado a 1, então ficaria 1 vezes Q 1 menos 1, né? Então, seria então ficaria, a derivada aqui seria 1, e aqui ficaria CI sobre 2. Então, aí vocês façam essa derivada, se tem dúvida, qualquer coisa a gente faz na sala. Mas a resposta seria isso, e seria a primeira derivada, né? Seria aliás, só completando, né? Seria a derivada, né, do custo total em relação a Q igualado a zero, né? Seria quando a primeira derivada seria igual a zero. Então, se isolarmos Q, a gente vai ter, o lote econômico seria 2dA sobre CI, né, a raiz disso, ou 2dA vezes CM, né, o custo de manutenção, né, ou, se fosse N, seria DCI sobre DA, 2A, né, tudo a raiz, né. Então, dá uma pausazinha, refaz aí, né, tem essa conversão aqui, né, de N também, só para vocês saberem o que seria. E qualquer dúvida, né, a gente volta para esses dados. Esse custo de manutenção que eu chamo aqui, gente, é C vezes I, só para ficar claro que não é o mesmo do primeiro. É CMzinho. Aqui, substituindo, né, os dados da questão na fórmula, daria 200, né, a forma do exemplo lá, né? O lote econômico seria 2 vezes 600, que é a demanda, vezes 1.300, que é o custo de preparação, sobre 50 vezes 68, né? A raiz disso tudo daria 200 unidades por reposição. O número de viagens seria, né, a demanda vezes o custo unitário, vezes a taxa, sobre 2 vezes o custo de preparação. Substituindo aqui, dá 3 por ano, e o custo total, substituindo, daria esse valor, que é justamente, né, o que nós encontramos fazendo aqui as simulações, tá bom? Só para mostrar que funciona. Só uma coisa, né? Às vezes acontece que a gente não consegue implementar esse lote desse tamanho na organização que nós estamos estudando, por algumas razões, né? Até vai comentar acima. Então, a gente pode trabalhar com a faixa econômica, né? A gente percebe que nessa faixa, 2 a 4 viagens, o custo total ele é bem parecido, assim, aliás, tem uma proximidade, né? Ó. Se for 1, é 43 mil, né? Se for 10, 44, mas entre 2, 3 e 4 oscila entre 38 e 37, então pode ser uma boa saída. Então, você pode usar essa faixa econômica aqui, se não conseguir trabalhar exatamente com o tamanho do lote econômico. Então, ao se determinar o valor do lote para o lote econômico, ele servirá apenas como indicativo do valor em torno da faixa qual se dará a reposição. Então, você vai dizer assim, não, o valor do lote econômico é esse, o lote seria 200 e o número de viagens seria 3. Mas se eu trabalhar com 2 ou 4 viagens, não vai ter tanta diferença. Então, você teria essa margem para trabalhar. Então, aqui a gente lista algumas razões de se trabalhar com valores aproximados do lote econômico, né? Então, a dificuldade em levantar precisamente os valores, né, para o cálculo do lote econômico, o valor de pedido, preparação do pedido, a taxa, a demanda, o custo unitário, pode ser ter alguma dificuldade, né? Se você consegue esse valor, exatamente, seria o ideal, né? Mas às vezes não é possível. A logística de movimentação e armazenagem do item, né, embalagem, meio de transporte ou forma, impede o valor exato, né? Você não consegue achar esse valor de forma exata. E a proporcionalidade do uso do item, né, do produto acabado, não se encaixa no valor exato do lote, né? Às vezes, algumas máquinas ou os equipamentos têm um determinado
tamanho padrão para se operar. Aí o lote econômico talvez fosse um número 344 peças, então esse número quebrado talvez não possibilite, só consigo trabalhar de 100 em 100, então ou seria 300 ou seria 400, né, o lote econômico, né, daquela organização. Então pode ser um empecilho. Aqui, né, fechamos a questão do lote econômico. Outro ponto importante seria estoque e segurança, né? São projetados para absorver as variações da demanda durante o tempo de ressuprimento, né? Aqui você tem a sua demanda, então você às vezes projeta aqui um estoque de segurança para você, tiver algum problema, você ter esse estoque salvaguardando, né? Imagina se por algum motivo aquele ressuprimento atrasa, você não consegue fabricar no tempo devido, então você tem um estoque de segurança para guardar essas possíveis falhas. Então seria para isso, estoque de segurança. Estoque de segurança age como amortecedores de erro do sistema produtivo. Então, está associado ao abastecimento interno ou externo dos itens. Então, esse estoque de segurança é para algum problema ocorreu na produção, algum problema ocorreu no transporte, na entrega daquele item. Então, você tem um estoque de segurança para resguardar, né? Na manufatura enxuta, o foco é na prevenção de erros, né? Então, e não a convivência com isso. Não, geralmente atrasa, então vamos trabalhar sempre com estoque de segurança. Na manufatura agora não sai, enxuta, você ia trabalhar, por exemplo, não, tem um erro de produção que acontece, então vamos resolver esse erro para a gente não precisar ter esse problema sempre, ter esse estoque de segurança sempre. Então, o foco na manufatura enxuta é você trabalhar na correção desses erros, não na convivência com eles. Mas, na prática, muitas empresas tendem a conviver e colocar com esses problemas e colocar estoque de segurança no modelo para amortecer esses erros, pelo menos enquanto os erros não forem tratados como tal e eliminados. Então, só reforçando que esses erros, essas falhas, têm que ser olhadas com cuidados e corrigidas. Claro, se você não consegue fazer isso no tempo atual, então você pode trabalhar com estoque de segurança, trabalhar com essas medidas paliativas, mas a longo prazo o ideal é você sanar com todos esses problemas. Geralmente a colocação de estoque de segurança não precisa ser feita em todos os itens. Você pode fazer lá no item final, não precisa fazer em todas as etapas do processo, você pode fazer isso lá na frente, com o produto acabado, por exemplo. No caso, é aqui que está falando, né? Se for colocada segurança na ponta da cadeia, ou seja, na montagem do plano mestre, né, que a gente vai ver depois esse passo a passo, essa segurança já cobriria possíveis variações da demanda dos componentes. Então, você vai colocar, eu vou fazer o estoque final lá do meu computador lá que eu estou fabricando. Mas eu não preciso, às vezes, ter o estoque de segurança, placa-mãe, teclado, enfim. Você faz do computador lá no final, que vai já resguardar esses outros itens, vão ser uma consequência. Nos pontos de roteiro de fabricação em que há recursos gargalos, a programação desse recurso deveria ser protegida com a quantidade de segurança para evitar perdas e paradas, né, no caso. Então, você tem um recurso gargalo e você vai programar uma manutenção, você tem que resguardar a sua produção, então você pode ter um estoque de segurança, né, após esse recurso gargalo, né, para proteger as outras etapas. Aqui é uma forma de estoque de segurança, né, ele vai estar de acordo com o nível de serviço. Aqui tem esse Z vem da tabela normal. Por exemplo, eu quero trabalhar com 95% de confiança que eu vou conseguir atender minha demanda, né? Seria esse valor de Z, né? O Z seria o número de desvios, de 1,64, né? Então, aqui, né, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 95. Deixa eu ampliar aqui mais para vocês verem. Aqui é a tabela normal, né? Acho que vocês viram lá em estatística. Aí vamos ver aqui, 95%, seria aqui. Então, seria 1,6
95, ou aqui aproximadamente poderia ser isso aqui, ó, 94, aqui, gente, tá vendo? Ó, 94, 95. Então, o valor de Z seria 164, né? É justamente o que a gente está trabalhando aqui. Se for 99, a gente procura, né? Seria esse Z aqui. Então, quanto maior o nível de serviço que eu pretendo oferecer para os meus clientes, maior meu estoque de segurança. Porque eu estou dizendo assim, não posso deixar faltar. Não posso deixar faltar esse item aqui. Geralmente, você vai ter um estoque de segurança, um nível de serviço maior para aqueles itens carro-chefe da organização, né? Os itens que a gente chama de classe A, que a gente vai ver na próxima aula. Então, você teria um estoque de segurança maior. Já aqueles itens não tão importantes, você pode ter um estoque de segurança menor. Então, aqui a gente tem o cálculo, né, do estoque de segurança em 2 cenários. Aqui, nesse primeiro, seria o nível de serviço de 80%, né? Aliás, em 85%, que eu vou ter esse Z igual a 1,3. Então, aqui, vocês olhem lá na tabela depois, né? Comparem esses valores, para ver se vocês encontram direitinho os valores de Z. E esse outro aqui, eu vou ter o Z, ali, o nível de confiança de 99%. Então, para 85, eu vou ter 1,3, né? E para 99%, 2,32, né? O Z. E aqui seria o desvio, né, do padrão, né, dessa demanda, né, no caso. Então, aqui, no primeiro caso, meu estoque de segurança seria 146 quilos aproximadamente, e no 99% do serviço, né, do nível de serviço, seria 327. Né? É óbvio que quanto maior o número de serviço, né, o nível de serviço, maior será meu estoque de segurança, porque eu quero garantir que eu atenda a minha demanda. Então, seria isso, né? Aula de... não, ainda tem um restinho aqui. Então, existem formas mais simples do cálculo do estoque de segurança, né? Considerar uma porcentagem da demanda, poderia ser isso, e considerar como um tempo, né? Ou seja, planejar o recebimento do item com o tempo, né? Também chamado time buffer, como forma de garantir o item chegará no tempo do seu consumo. Então, seriam outras formas de avaliar, mas a gente, às vezes, vou querer algo mais preciso, estatisticamente válido, a gente vai trabalhar com estoque de segurança dessa forma aqui, né? Que eu acho que seria mais preciso. E tem outras formas também, né, gente? Não tem só essas, tá bom? Mas aí seriam algumas. Usamos aqui, principalmente para fazer essa aula, foi o tubino, né? Eu creio que, nesse caso, foi só o tubino, né? Acho que o Moreira e o Jorge Moreira não utilizei muito aqui, foi mais o tubino mesmo. Mas segue aí as referências. Então, muito obrigada, gente, e até uma próxima, tá bom? Um abraço.